Olá, meu nome é Thiago Cajaíba e eu sou um dos diretores do Mora Federation Brasil. Quero dar-lhes as boas-vindas ao curso A Jornada da Alma de David Hopper. Durante os próximos slides, eu irei falar mais sobre o curso, que é composto de 10 módulos, sendo que esse é o primeiro e seu caráter introdutório. Como uma parte importante do curso é a meditação, vocês perceberão que os vídeos serão divididos sempre em 4 momentos. O primeiro, que é a explicação dos temas de cada um dos módulos. Depois teremos um intervalo, uma meditação. Posteriormente, teremos seu fechamento. Ressalto aqui a importância de buscarmos conexão com o tema do vídeo durante a meditação para que o assunto seja melhor interiorizado. As sessões de meditação serão ministradas pela professora Tânia Belfort. Esse curso faz parte do nosso programa internacional do Mora Federation, uma vez que já trouxemos a professora Biel Ellison, que é especialista em astrologia esotérica, a professora Eva Smith, especialista em psicologia esotérica, e a professora Nicole Resnitz, especialista em cura esotérica. O professor David Hopper é nosso quarto convidado, e os ensinamentos que ele nos traz buscam sintetizar e unificar vários aspectos importantes dos ensinamentos do mestre tibetano que nós chamamos de DK. Para não cometer nenhum erro, eu vou ler a biografia do nosso professor. David Hopper estudou esoterismo por mais de 40 anos, tendo conduzido apresentações para grupos e organizações variadas no Arizona, Califórnia, Colorado, Illinois, Washington e Rússia, sendo palestrante regular nas conferências promovidas pela Universidade dos Sete Raios, em Chandler, Arizona. Ao longo dos anos, publicou vários artigos na revista esotérica The Beacon e escreveu 3 livros, todos disponíveis na Amazon em formato impresso e em formato digital. A Fonte da Alma, um tratado primário para viver como uma alma, é o seu primeiro livro. As influências subjetivas através dos 10 grupos semente e, por fim, Glossário do Pensamento Esotérico. Ele concluiu seus estudos na Escola Arcana em 2009 e está na faculdade do Mora Federation. Aposentou-se como escritor técnico de software e possui um bacharelado em língua russa. A proposta aqui do professor David Hopper é apresentar uma visão ampla de como se processa a evolução da alma e os estágios do caminho espiritual, contribuindo para que a gente possa descobrir que todos nós somos uma alma viva. Esse é o real que existe dentro de cada um de nós. Isso é a nossa forma natural. Em lugar de nos sentirmos presos ou cheios de raiva, ódio e medo, a intenção é a gente se sentir livre de vícios, né? E dessa forma, a gente deixar de se sentir separados, de nos sentirmos separados um do outro. Tá? Então, em nome do professor David Hopper e dos diretores da organização Mora Federation Brasil, eu quero dar-lhes as boas-vindas novamente e espero que apreciem o curso. Então, vamos iniciar o nosso módulo. Alguns tópicos que a gente vai apresentar aqui, vocês vão rever durante o curso, mas algumas coisas são muito importantes. Então, aqui os principais objetivos serão obter uma visão geral da evolução da alma e do caminho espiritual. Vamos compreender como é que nós funcionamos, ou seja, o que é um veículo mental, o que é um veículo emocional, o que é um veículo físico, etérico, e a gente vai ver alguns detalhes. Vamos trabalhar com a consciência através da meditação e principalmente como observador. A gente vai tentar explorar o mundo externo e o mundo interno, o eu inferior e o superior, tentando entender como é que esses dois conceitos funcionam, aprender a trabalhar, como eu falei, como observador, aprender a construir formas de pensamento e como usar isso corretamente na nossa mente. Vamos também buscar compreender o plano, né, o plano divino, seu propósito e como trabalhar para manifestá-lo no mundo.
prover algumas ferramentas e técnicas para a superação dos problemas oriundos da mente e do sofrimento, discutir o processo de purificação e como resolver os obstáculos e obstruções na consciência, perceber que a meditação é uma ferramenta básica para o processo de integração e realizar a importância de estabelecer um modelo para a prática espiritual. Mas para isso, vamos um pouquinho de história. Então, aproximadamente uns 18 milhões de anos atrás, a jornada da alma começou através de um processo que a gente chama de individualização, que é quando o homem tornou-se uma entidade racional e consciente. Esse processo foi decorrente da penetração de uma chama mental que proporcionou ao homem a capacidade de pensar. No começo, essa chama permitiu que o homem adquirisse um primeiro sentido de um eu, ainda separado. E assim, ele existiu durante inúmeras vidas sem qualquer propósito em particular, exceto adquirir experiência, bem como uma medida de compreensão sobre quem ou o que eu sou, o que aquele homem era. Essa chama da mente inicialmente conduziu o instinto humano ao trabalho com a forma material ou substância. Até então, a mente do homem não era espiritualmente desenvolvida, nem passava perto disso. E apenas os apetites físicos é que eram muito salientes. Era muito mais como um homem animal, mais animal do que homem propriamente dito. Mas o tempo foi passando, as eras foram passando, os éons, como normalmente nós nos referimos, foram passando. E os homens evoluíram a partir dessa existência física e emocional para o estado que nós nos encontramos atualmente. Ainda com emoções, obviamente, nós sentimos emoções. Entretanto, nossas mentes progrediram até chegar a um nível de capacidade de conseguir integrar os aspectos superiores da nossa natureza e o início de integração com a nossa própria alma. Finalmente, ocorreu a realização do espírito puro, conhecido nos ensinamentos do Oriente como mônada. A jornada da alma, nesse processo de integração completo e de religar com aquele espírito puro de consciência plena, e com isso, né, eventualmente o homem vai ser capaz de se tornar um mestre de sabedoria. Esse processo é desenvolvido durante muito tempo e nós chamamos de caminho da libertação ou liberação. A partir dessa compreensão superior, o caminho da liberação trata-se da vida do espírito que busca libertar-se a si mesmo da influência na substância. Existe também uma discussão paralela sobre o conceito de liberdade. Geralmente, no ponto de vista do aspirante ou discípulo, trata-se de um caminho que você eventualmente irá escolher para despertar e tornar-se consciente dos seus pensamentos. Além de sentimentos, ações, e nesse momento passamos a abdicar dos impulsos, né, e das influências desses planos inferiores, da emoção muito forte e coisas desse tipo. Mas não é uma coisa trivial, porém é algo gradual que nós vamos alcançando. Dessa forma, ao trilhar esse caminho, em última instância, nós seremos capazes de nos tornar plenamente conscientes da alma e do co-criador do plano divino na Terra. Como, parafraseando Winston Churchill, eu sou meu próprio mistério envolvendo em um enigma circundado por ilusão. Vocês vão perceber que a cada 2 slides, mais ou menos, eu vou precisar fazer uma pausa. Essa pausa se dá na tentativa de evitar que ruídos externos entrem na gravação, seja um avião que está passando, um cachorro que latiu durante muito tempo enquanto nós estávamos empregando as explicações. Então, agradeço a compreensão. Vamos continuar. Aqui nesse contexto, nós precisamos, aqui nesse momento, nós precisamos entender então o que seria a alma, tá certo? Muitas culturas definem, e muitas religiões definem a alma de várias formas. Então, para evitar confusão, nesse momento vamos buscar entender que a alma está como sinônimo
de consciência, algo que devemos desenvolver durante toda a vida, ou mais de uma vida, para aqueles que assim o acreditam, e serve como um veículo de expansão até que a gente, da mente, da consciência, até que a gente consiga alcançar a iluminação. A consciência da alma estende-se, portanto, para os planos inferiores, que nós chamamos de veículos inferiores, que são físico-etérico, né, que é esse corpo que nós estamos aqui visualizando, o emocional, astral, que são as nossas emoções, e o mental inferior, que basicamente é o que permite que a gente tenha linguagem, que a gente consiga se comunicar naturalmente, né, com outras pessoas. Isso é conhecido como personalidade trina. Esses três veículos possuem uma correspondência, essa personalidade trina, né, ela possui uma correspondência com o superior, que chamamos de tríade espiritual. Essa tríade espiritual ela é constituída de três coisas: Manas, Buddhi e Atma. Mas não se preocupe se você não for capaz de entender o que eu estou falando agora. Porque o mais importante é que você gere curiosidade na mente para que seja possível depois, quando esses assuntos voltarem em pauta, que você tenha curiosidade e fixe mais lá na frente. Tá? Durante todo o curso vocês vão ter acesso a vários gráficos que vão, imagens que vão ajudar você a compreender esses assuntos em maior profundidade. Apenas entenda que existe uma chama de divindade, uma centelha divina dentro de nós, e a alma é quem faz essa conexão entre os veículos inferiores e superiores. A realização dessa pureza representa o ápice da experiência humana e reflete a chama de divindade dentro de cada um de nós. A alma que faz essa conexão entre a parte inferior e a superior, e que vai ajudar a gerar essa integração, né, é o que faz toda essa mecânica funcionar. Até então, o homem percebe a alma como uma entidade separada. A gente se entende como uma entidade separada. E aqui falamos de separado porque normalmente temos a percepção que a mente e a consciência são coisas distintas. Mas aí a gente fala de evolução, a gente fala de alma, mas um aspecto muito importante do caminho espiritual é conhecer o propósito, o nosso propósito superior. E aí nós lhe perguntamos: qual é o seu propósito superior? Para responder essa pergunta, temos que primeiro compreender os aspectos, os propósitos que estão intimamente envolvidos e conectados com o propósito da nossa alma. Aí nasce uma outra pergunta: então qual é o propósito da alma? Em primeiro lugar, o mais importante é saber que o propósito da alma é evoluir a consciência até atingir a unidade. Durante muitas vidas, a alma adquire experiência, né, e através de reflexão, da reflexão inferior, que é essa de nós paramos e começamos a imaginar que algo está faltando, ou então a gente passa por um momento na vida que algo acontece e a gente para refletir: por que isso está acontecendo? Por que eu ajo dessa forma? Que é esse momento de mudança, né, da nossa personalidade, e agora ela começa a perceber que há algo mais, né, e nisso a gente começa a chamar de reflexão superior. O propósito da alma, em última instância, é substituir essa expressão inferior da nossa personalidade, trina, né, que nós já falamos no slide anterior, pelas energias superiores da alma, que mais tarde vai nos ajudar a alcançar a nossa tríade espiritual, que é essa parte superior que nós comentamos. Com o decorrer do caminho espiritual, todo buscador espiritual percebe que o seu maior propósito é estar desperto, é estar consciente,
uma vez que a consciência das forças que existem, das energias que existem nos nossos veículos físico, emocional e mental, a gente começa a constatar que é possível haver um caminho de ligação entre isso que nós estamos no dia a dia absortos com algo que vai além, né? Durante esse processo, nós aprendemos a nos libertar das nossas tendências inferiores e permitir que a alma comece a falar por si só. E uma vez integrado, porque vai haver uma ligação, vai haver essa interligação, nós começamos a perceber que existem outros seres iguais a nós, outros seres humanos, né, que também estão nisso. Então, nós começamos a perceber que nós não estamos evoluindo sozinhos. Nós estamos evoluindo a nossa consciência e, assim, ajudando a consciência da humanidade também a evoluir, né? Esse é o processo evolucionário. Esse é a função, o propósito da alma. É percebermos as coisas como sendo uma só, acabando com essa separatividade. Mais uma vez, eu vou pedir desculpas pela pausa, mas eu acredito que agora meu vizinho vai dar um pouquinho mais de paz para a gente. Vamos continuar. Tá? Vamos falar agora do plano divino. Tá? De onde isso surgiu, como é que isso funciona. Tá? Os ensinamentos de sabedorias antigos, né, apresentam uma compreensão de inspiração divina. E isso provém de energias que vêm de fora, né, do nosso sistema solar. Alguns dizem que são fontes solares e cósmicas, mas vamos apenas dizer que, independente do ponto do universo, nós recebemos essa energia. E o plano divino vem de lá, né? Aqui, isso funciona mais como uma inspiração, né? Então, é um tipo de conhecimento e trata-se dessa energia que perpassa, que permeia tudo e que vem, né, para a gente capta e nós interpretamos isso como plano, né? Esse plano é muito mais parecido com uma planta mestra, ou em inglês o que é chamado de blueprint, né, que é o que está escrito nos ensinamentos. E é uma fórmula de energia que expressa luz, amor, vontade de fazer o bem para o mundo inteiro, né? E nessa manifestação mais básica é que surge aquele conceito que nós falamos inicialmente de energia de pensamento ou forma de pensamento, que se expressa em 3 fatores ou 3 aspectos que nós consideramos divinos, né? Que é vontade, amor e sabedoria e inteligência ativa, tá? Mas quem é que dirige esse plano para a humanidade? Imaginem um grupo de almas bem avançadas, ou mestres já ascendidos, que, como nós, já passaram por poucas e boas aqui nesse mundo, e eles foram exatamente como nós, encarnados, né? E eles atingiram um nível de percepção, de evolução da alma, que permitiu que eles se libertassem desse plano físico e desse ciclo de renascimentos. E eles são conhecidos como hierarquia e atuam no plano como guardiões do plano divino, né, para que ele possa ser implementado na Terra. Por exemplo, Cristo e Buda fazem parte dessa hierarquia. Então, se você pensar em um grande mestre de luz, né, e o quanto ele trabalha para a humanidade, e o quanto ele se desenvolveu e se abnegou porque ele acreditava que o próximo era tão importante ou mais do que ele, e que os ensinamentos e tudo que eles aprenderam e que eles desenvolveram e que eles realizaram era apenas para que a humanidade pudesse evoluir. Então vocês vão começar a perceber como é que essa hierarquia, esse grupo de mestres realmente funciona. A hierarquia, ela serve como os guardiões do plano,
né? E ela ajuda a desenhar esse blueprint ou essa planta mestra de forma a contribuir para que o plano seja desenvolvido aqui na Terra e com passos, com tudo que é necessário para que nós, como seres humanos, possamos atingir o nosso potencial. Né? Em todas as culturas ao redor do mundo, em vários momentos da história da humanidade, esses mestres apareceram. Né? E, eventualmente, a força de boa vontade era a expressão maior que eles vinham trazer, né, para a humanidade. Em resumo, né, o que é importante, a grande mensagem que se traz, né, é que dessa forma o coração e a mente estariam realizando a expressão maior do nosso plano de evolução. Então, o plano divino é exatamente isso. Como é que a ideia chega até nós, como nós podemos transformar isso em realidade e como é que a humanidade pode participar disso. Tá? De maneira bem simples. Mas, como assim? Isso vem do nada, isso... como é que participa? Como é que, ao chegar ao nosso planeta, isso se dá? Né? Então, nesse momento a gente não fala somente do planeta Terra, e sim do Sistema Solar como um todo. Né? Mas, imaginem que quando a luz chega para nós, ela vai ser prismada. Tá? Ela vai ser subdividida. E essa subdivisão aqui nós vamos chamar de raios. É um pouco mais avançado do que isso, mas esse não é um curso sobre raios. Então não vou me ater demais a esse conceito. Mas imagine que existem 7 raios, e esses 7 raios têm como objetivo trazer ou expressar, acredito que expressar seja a palavra melhor para nos ajudar a compreender, as qualidades de força de cada uma das propriedades dos atributos que esse plano nos traz. Tá? E imagine que esses raios eles têm características. E essas características são essas que nós já são as que nós já abordamos em cursos anteriores, mas que, de maneira resumida, raio 1, vontade e poder, raio 2, amor e sabedoria, 3, inteligência ativa, 4, harmonia através do conflito, 5, ciência e tecnologia ou lógica, isso vai depender da tradução, mas imagine que é o raio da ciência como nós propriamente a conhecemos. 6º raio é devoção e idealismo, que é onde muita gente na humanidade atualmente encontra-se. E o raio 7, que é o de ordem e magia ou ordem cerimonial. Né? Não se preocupem, novamente, só lembrando que vocês terão acesso a muito mais informações ao decorrer do curso, mas aqui eu só quero trazer uma introdução, para que vocês tenham uma noção mais ou menos do que iremos tratar. Uma coisa muito interessante. Eu falei do eu inferior e nos ensinamentos do professor ele fala bastante, do nosso professor, ele fala bastante sobre isso, sobre como se percebe o eu. Aqui temos uma imagem muito interessante, que é um cachorro que se olha para um espelho e se identifica com a imagem. Né? Mas como é que então é possível discernir o verdadeiro eu? Né? Para termos uma noção, normalmente o que nós estamos fazendo é olhando para a imagem e nos identificando com ela. Né? Mas ao fazermos isso, ao nos identificarmos com a projeção da nossa mente, isso vai dificultar bastante a nossa percepção de nós mesmos. Enquanto acreditarmos
que tudo que somos é apenas o que estamos vendo e tudo que somos é apenas o que nós conseguimos projetar com a mente, nós não vamos conseguir identificar corretamente a nossa própria natureza. Então agora vamos falar sobre a preparação do caminho, né? O trabalho espiritual é como transformar a consciência, de como transformar a consciência já foi realizado várias vezes no passado por vários mestres de sabedoria, dentre eles principalmente Cristo e Buda. E eles pavimentaram a forma como o caminho, como a gente deve interpretar o caminho, né? E tornou mais fácil para a gente conseguir atingir a iluminação. Na medida que eles conseguiram superar todas as adversidades impostas a eles naqueles momentos de vida, e ao superar, eles mostraram que isso não só era possível, mas também demonstraram o resultado que pode ser alcançado ao fazê-lo, né? Todos eles foram seres humanos, né? E uma coisa que é muito interessante é que esses aspectos divinos não foram colocados em suas histórias, né? A história foi baseada basicamente nos seus aspectos humanos. Talvez esse seja o maior legado, né? Os valores espirituais que eles trouxeram. E quais são esses valores espirituais? E o que são? Primeiro, o que são esses valores espirituais? São aquelas energias sutis que influenciaram o comportamento deles e afetaram a moralidade básica do ser humano. Isso fez com que as religiões tivessem valores morais, né? Influenciaram, mesmo que influenciem na política, ações sociais. O objetivo era influenciar o pensamento humano, né? E essa é a essência que nos ajuda a conduzir a nossa vida de maneira correta. Esses exemplos, esses valores espirituais principais são diversos, como por exemplo cooperação, boa vontade, tolerância, empatia, senso de responsabilidade pessoal, justiça social, não violência. Então, através desses valores, nós que buscamos o caminho espiritual, conseguimos quebrar todos os paradigmas limitantes e, dessa forma, passar a ser modelos uns para os outros. Nesse slide existe uma referência a Alice no País das Maravilhas. Essa é aquela passagem em que a lagarta pergunta a Alice: quem é você? Né? E ele faz isso através do espelho refletor, né? Para o conhecimento de vocês, Lewis Carroll, que é o autor de Alice no País das Maravilhas, ele era um teosofista, né? Inicialmente, quando se decide fazer a jornada, né, você tem que ter uma ideia muito forte de quem você é. Então, durante toda essa jornada, a pergunta que deve ser mais feita é: quem sou eu? No começo, a personalidade vai agir como se fosse uma entidade separada. Você vai se perceber como entidade separada. Então, todas as respostas que você provavelmente encontrará vão estar voltadas para essa sua percepção atual de personalidade. E essa vai ser a expressão momentânea do eu sou. Ou seja, tudo o que você faz é parte do eu. Mas lembre-se que essa personalidade ela não está integrada à alma. Não ainda. Então, enquanto ela estiver fortemente vinculada ou identificada com os veículos inferiores, ela continuará sendo fortemente influenciada pelos desejos físicos e principalmente pelas emoções.
Todavia, lembre-se que a sua alma começou a despertar. Quando você entra nesse caminho, você entra porque a sua alma já começou a despertar, né? E é chamado esse momento de urgência da alma. É quando a personalidade começa espiritualmente a despertar. E nesse momento, um forte chamado para compreender algumas verdades que vão além de nós mesmos começa a surgir. E o resultado é que, nesse momento, nos tornamos aspirantes. Esse é o momento em que o caminho da liberação começa a surgir em nossas vidas. Então, depois de meditar algum tempo, é através da percepção expandida desse próprio aspirante, ou seja, essa percepção que nós começamos a ganhar no momento que nós percebemos que existe um chamado e que nós nos jogamos nesse caminho, que nós começamos a cooperar plenamente com a vontade de Deus e o plano de evolução. Aqui vamos fazer uma analogia. Joseph Campbell, ele criou essa ideia, tá, de jornada do herói. E o que é essa jornada do herói? São conceitos que ele criou, né, que na verdade já perpassam a história da humanidade há muito tempo, mas ele percebeu que toda boa história contada existia uma sequência de coisas que acontecem, né, e ele identificou essa sequência de coisas como jornada do herói. Ele criou 17 estágios na jornada do herói, mas aqui a gente não vai entrar no mérito de todos eles, tá? Vamos fazer um breve resumo para que a gente possa ter uma ideia mais resumida de como é essa jornada. Então, a primeira coisa que ocorre é o chamado da aventura, tá? Que é o momento em que o herói recebe um chamado para sair de onde ele está e buscar algo, né? Então ele muda o centro espiritual de gravidade e ele é impulsionado, ele é chamado para um lugar desconhecido, né? Aí vem a estrada dos desafios, que é uma série de testes e tarefas, provações que esse herói deve passar, né, e enfrentar até o fim da sua transformação, né? E a ênfase é buscar aprender a transcender as limitações dos pensamentos e os sentimentos na consciência que nos levam a deixar de lado o progresso espiritual. Então ele aprende a observar, o herói aprende a observar e a ouvir os seus sentidos através de purificação. Ele vai eventualmente tornar-se um instrumento para o serviço. Então existe um estágio que é chamado de apoteose, que é um momento mais alto no desenvolvimento do processo espiritual, que é quando o herói ele morre para o seu eu interior ou inferior, o eu inferior, para viver o espírito desse eu superior, e ele move-se desse estado por um estado de amor divino, de compaixão, de sabedoria, de plenitude, e no final o herói precisa retornar. Então ele faz toda a jornada, ele é chamado, ele passa pelas provações, ele sofre a transformação que ele buscou, ou que ele foi impulsionado a encontrar, depois ele retorna à casa, né? Ele retorna onde ele estava. Então, ele atinge a maestria, né? Nesse caso, nesse exemplo que nós estamos aqui utilizando, ele sofre esse impacto, ele retorna ao mundo físico material, porque, né, é necessário, já com uma receita, né, de como foi aquela busca que ele teve, quais foram as dificuldades. Ele traz essa receita de como evitar os principais problemas, ou pelo menos identificar esses problemas, para que as pessoas que vierem logo após ele possam trabalhar melhor ou evitar o que for necessário. Às vezes é impossível evitar, às vezes você precisa apenas
vivenciar aquilo. Mas se você já tem consciência do que você vai esperar na caminhada, você já vai estar mais preparado. Assim, para trilhar esse caminho, o aspirante ele precisa passar por todas as etapas até chegar ao seu objetivo. Mas nós já mencionamos sobre esses estágios da evolução, né? Acabamos de mencionar esses estágios da evolução. Como você está conscientemente trilhando esses estágios do caminho, né? Porque agora nós já estamos percebendo que existe essa aspiração de buscar o caminho, existe essa percepção de que a gente deve sair, né, em busca do caminho espiritual, iniciar a nossa jornada, iniciar a trilhar esse caminho. O que nós buscamos encontrar é a realidade, a verdadeira realidade, né? Para isso a gente ainda precisa remover todos os obstáculos, né? Então, quais são essas etapas, né? Quais seriam as etapas dessa jornada do herói aqui relacionado aos ensinamentos que nós estamos encontrando nesse momento? O caminho místico, né? Que é o caminho da devoção a uma pessoa ideal ou ambos, né? Então nós precisamos dessa parte, né? Em que nós nos devotamos muitas vezes cegamente, né? A uma pessoa ou a um ideal, porque não necessariamente é uma pessoa, você acredita tão fortemente que aquilo é o melhor que essa fé pode lhe cegar. Existe o caminho probatório, que é um caminho de purificação, cujo objetivo é purificar-se, obviamente, e se libertar de todas as amarras, de todas as coisas que não lhe impedem de se identificar com a sua alma. Depois temos o caminho do discipulado, que é um marco importante para aqueles que buscam o caminho espiritual, que é quando se estabelece um compromisso muito sério, normalmente feito com votos, normalmente feito através de abnegação de algo, mas firmemente, né? E isso tudo em prol de você buscar, né, uma transformação interior. E o caminho da iniciação, que consiste em eventos, né, raros, que acontecem para que o indivíduo seja confrontado com uma crise e identificará que ele precisa de uma mudança de paradigma, ele precisa romper com algo, a fim de obter uma percepção mais expandida, né? Então, em algumas religiões existem algumas iniciações, em outros caminhos espirituais existem votos como celibato ou coisas desse tipo, né? Mas o objetivo é realmente quebrar o paradigma, aquilo que está lhe prendendo, para que você possa evoluir. E mais à frente, nos próximos slides, vamos falar um pouco melhor sobre cada um desses 4 caminhos da liberação. Agora vamos tentar aprofundar um pouco mais o que a gente falou no slide anterior. O caminho místico, a gente pode encontrar muitas pessoas que estão em grupos religiosos trilhando esse caminho, né? Tipicamente, as pessoas ficam muito tempo, durante muitas vidas, trilhando esse caminho. As principais características são que a pessoa tem uma visão, ela pode até atingir altos níveis de consciência, mas elas não sabem bem necessariamente como descrever esses níveis de consciência, muito menos como retornar conscientemente a esses níveis. E muitas vezes elas nem querem saber disso. A própria experiência desses altos níveis de consciência já é mais do que suficiente para elas, tá? Mas elas geralmente ficam focadas nessa dualidade do emocional versus mental, tá? Eventualmente,
o místico, a pessoa, né, o místico, ele vai desejar expandir a sua consciência e conhecer melhor sobre esse seu caminho, vai querer conhecer mais a fundo como as coisas funcionam. E nesse momento inicia-se o estágio probatório. Né? O principal objetivo do estágio probatório é a gente aprender a trabalhar com forças e energias. Né? E principalmente temos responsabilidade e autocontrole. Só que para que seja possível, né, que isso ocorra, nós devemos primeiro passar por uma série de provas, infelizmente, né, para que todo esse legado que nós estamos trazendo de muitas vidas seja dissolvido e aí sim a gente possa ter mais controle sobre os nossos corpos inferiores. Né? Para isso é muito importante a meditação. Por isso que nós tocamos no início sobre esse assunto no início do curso e vamos falar sobre ele durante todo o decorrer do mesmo. Né? Mas o principal objetivo é a gente ter controle sobre o nosso corpo mental, né? Ou seja, termos pensamentos mais corretos e sermos mais capazes de determinar as nossas motivações. Temos controle sobre o nosso corpo emocional, principalmente os desejos de reagir às coisas imediatamente, sermos muito ansiosos e termos controle maior sobre o nosso corpo físico, ter controle sobre a quantidade de comida que nós queremos ingerir, sobre os nossos desejos corpóreos, bebidas ou qualquer outro tipo de vício. Para isso, nós precisamos aprender a trabalhar com nossos corpos sutis. Né? E isso, a médio prazo, durante esse estágio, vai contribuir para a formação do nosso caráter. Tá? Então, nós vamos começar a decidir, começar a ter mais contato conosco, certo? E vamos começar a perceber que nós estamos aqui para servir e que a nossa família não é mais um partido político, uma nação, uma raça ou algo desse tipo, e sim a humanidade como um todo e todos os seres que aqui habitam nesse planeta. Todos esses exemplos, né, que nós demos até agora servem apenas para nos alertar que é necessário fazer essa movimentação entre a nossa personalidade, que nos identifica apenas como um indivíduo, né, e passar a nos ajudar a nos identificarmos com a nossa alma. Né? E para que isso ocorra, essa construção do caráter precisa envolver algumas coisas como aprender a ter maior controle sobre nós mesmos e, através da purificação, da liberação disso tudo, nós possamos adentrar sair do estágio probatório e adentrar o que nós chamamos de primeira iniciação, que é quando nós morremos para esse antigo olhar que nós tínhamos sobre nós mesmos e nascemos, digamos, no amor que nós temos, que nós precisamos desenvolver pela humanidade. Quando isso realmente nasce em nossos corações, aí sim nós adentramos o caminho do discipulado. E nesse caminho do discipulado, nós vamos encontrar a mesma coisa que nós encontramos antes, mas agora o que vai estar diferente é a nossa mente e a nossa determinação para realmente trabalharmos em prol do outro. Então agora nós estamos já com os nossos corpos inferiores bastante controlados, nós já estamos determinados a ir mais fundo no caminho espiritual,
né? E aí sim nós começamos a encontrar e a desenvolver uma percepção maior do plano, né? Então, nesse caminho, nós estamos agora muito mais focados, nós estamos muito mais atentos e nós estamos muito mais propensos a termos insights, ou seja, aquelas ideias do plano divino diretamente em nossas mentes. Nós estamos muito mais próximos dos mestres da hierarquia. E é assim que funciona. Esse slide é muito interessante porque ele mostra de uma forma bastante breve como é que isso funciona. No início, no caminho do aspirante, nós temos a nossa alma, né, completamente separada da nossa personalidade. A nossa personalidade, ela impera, a nossa personalidade faz com que nós nos identifiquemos com ela, né? Então, não tem integração, a gente no máximo está no estágio do caminho probatório e em algum ponto nós começamos a reconhecer que existe algo superior, que existe a alma. Tá? Nós adentramos o caminho do discipulado, que aí percebam que existe um toque, né? É quando a alma e a personalidade agora elas conseguem perceber uma a outra, né? Não é uma união perfeita, mas pelo menos nesse momento, né, existe um compromisso. A alma agora conversa diretamente com a personalidade. E no próximo caminho, que é o iniciado, existe uma integração plena entre eles, né? E a personalidade cede espaço, certo, à alma, né? Porque agora eles se interpretam como uma única coisa, você já não se separa mais, o desejo da alma e o desejo da personalidade é uma coisa só, e aí nós temos um encontro com a centelha divina, que não está unificada ainda, mas pelo menos agora nós temos a percepção dessa centelha divina e a gente consegue trabalhar em prol do plano divino. Aqui nós vamos ter uma citação muito bonita de Khalil Gibran, ou Gibran, que diz: não diga encontrei o caminho da alma. Ao invés disso, encontrei a alma andando ao longo do meu caminho, pois a alma anda por todos os caminhos. A alma não caminha sobre uma linha, nem cresce como um bambu. A alma revela-se como um lótus de incontáveis pétalas. Então, as fases do caminho espiritual, quando a gente chega, né, no iniciado, a gente começa a perceber o plano, né, como eu falei anteriormente, começa a perceber o plano mais diretamente. E nós temos a percepção do guardião do umbral. E o que é que isso significa? Que ainda se sente, ainda é possível sentir a atração pela matéria, né, e pela forma, mas nós, nesse momento, somos capazes de reconhecer os impulsos provenientes de ambos, né? E assim a gente se mantém consciente, né, dessas duas grandes forças. Então, quando algo ocorre, a gente percebe o desejo, a gente percebe as energias se manifestando, mas a gente se mantém mais alinhado às coisas. Nós temos a convicção plena de como aquilo funciona e a gente não é mais tão jogado para um lado e para o outro através das emoções. Nós já estamos com a nossa alma e nossa personalidade fundidas, né? Mas não é tão trivial assim. A gente precisa de crise, né? As coisas que nos impulsionam são as crises. Todas as vezes que a gente entra em dúvida, todas as vezes que a gente não sabe o que fazer, isso é uma crise. Então isso impulsiona a busca, isso impulsiona o caminho. Isso é muito, muito importante, tá? Porque a crise é uma oportunidade.
Então é a crise que nos coloca no caminho do aspirante, é a crise que nos impulsiona a sair do aspirante para um iniciado e assim evoluir no caminho. Né? Então, chega num ponto que nós nos tornamos professores da nossa realidade, porque nós, como iniciados, a gente consegue visualizar a realidade como ela é. Né? E essa mudança de paradigma já ocorreu em nossa mente e a gente consegue compreender as coisas como elas são. Isso é muito interessante. Isso cria uma expansão do nosso eu verdadeiro. E qualquer tipo de crescimento para o indivíduo pode também ser aplicado ao grupo. Então a gente começa a perceber que tudo que a gente aprendeu pode ser aplicado para o próximo, para o grupo. Né? Então a iniciação passa a ser um processo de crescimento onde uma nova orientação para com o mundo, tanto interno quanto externo, acontece. Portanto, a iniciação é uma outra palavra para a evolução do eu. Né? Essa integração com o eu superior e inferior, personalidade e alma. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa e logo depois nós vamos fazer a nossa meditação de alinhamento.
Boa tarde para todos, meus queridos amigos e companheiros de jornada espiritual. Que enorme alegria estar com vocês online para estudarmos juntos e iniciarmos essa caminhada em 2021, trazendo para o Brasil esse curso maravilhoso do professor David E. Hopper, do Moria Federation, o qual tivemos a alegria também de traduzir, e junto com Zenaide Morré, fazer os slides, e, enfim, colocarmos à disposição de vocês, através também da participação de outras pessoas. E como vocês viram, o trabalho do professor Tiago Cajaíba também é maravilhoso. Então, vamos iniciar nossa meditação a pedido do professor David Hopper, que pretende fazer uma meditação após cada módulo, e ficará sobre minha responsabilidade. E hoje nós trabalharemos alinhamento. Então, alinhamento é uma coisa assim básica, é o beabá de meditação. Queria explicar que existe uma diferença entre meditação e oração. Quando fazemos uma oração, nós buscamos uma fonte externa, nós invocamos um guia espiritual, um Deus, um santo, uma santa, enfim, para que nos ajude, que nos oriente, que nos aconselhe, que nos dê forças. Entretanto, quando praticamos a meditação, nós buscamos internamente. É uma prática oriental, não é? Onde supostamente todas as respostas estão dentro de nós, porque essa entidade, esse Deus é onipresente e onipotente, ele está fora e dentro de nós. Então eles praticam desde crianças as meditações. Então o alinhamento, existem dois tipos de alinhamento: o alinhamento horizontal, que é o chamado sansárico, é o dia a dia da nossa vida, né, com todas as alegrias e sofrimentos, e o alinhamento vertical, que é quando nós nos conectamos com nossos veículos todos, chakras, e também com o eixo do planeta até atingirmos as estrelas polares, o Polo Norte e além, né? E além, muito além do cosmos e da galáxia. Então, qual é o propósito inicial desse alinhamento? É tornar a mente equilibrada e alerta. Para isso precisamos ser bons ouvintes. Então temos que fechar todas as interferências, desligar internamente todos os pensamentos e procurar tornarmos ouvintes e concentrar no que está sendo falado, no que está sendo orientado, para absorvermos então as instruções dos mestres. Quando observamos nesse momento, já com essas poucas palavras, algumas coisas já estão acontecendo na nossa mente. Nossa mente já está, na medida que ela vai aprendendo a ouvir, ela vai se tornando mais alerta, mais atenta, mais equilibrada, e podemos então, a partir desse equilíbrio interior, nos colocarmos na postura de observador. Na qualidade de observador, vamos perceber agora que impressões, que imprints, que insights chegam até nós. Ou de fora, como um celular, uma criança, um cachorro latindo, algum barulho, alguma música, ou então impressões internas, que são aqueles pensamentos que não param nunca, aquelas preocupações, o som da televisão. Temos que pedir às pessoas, às vezes, para ficar em silêncio, para que possamos fazer a meditação. Enfim, qualquer coisa que possa interferir no processo de condução dessa meditação, conforme ela deve ser efetuada. Então, por que todo esse cuidado? Porque o momento de alinhamento e a meditação inteira é um período muito especial. Temos que sentir geralmente contentamento, de gratidão por essa oportunidade que estamos tendo de conhecer a nós mesmos e de aprender a expandir a nossa consciência. Em seguida, vamos tentar manter o foco, porque rapidamente a mente vai para cá, vai para lá, a gente se distrai. Então vamos tentar concentrar, manter o foco nesse alinhamento, nessa prática de alinhamento.
Se tivermos algumas impressões internas ou externas, vamos tentar dissolvê-las, porque os aspectos internos é que passarão a ser os mais importantes e as novas instruções que vamos receber nesse momento. Então, quando analisamos com essa mente focalizada quem está aqui nesse momento meditando, iniciamos pensando que é o nosso corpo físico, mas o nosso corpo físico, a gente sente nossas pernas, nossos braços, etc. Na realidade ele é dual. Ele tem um outro corpo, que é chamado duplo etérico, que é constituído pelos vários chakras, que vocês vão ver no decorrer do curso. Vocês já receberam um handout com a constituição etérica do organismo. E, portanto, é um corpo que é mais complexo do que nós pensávamos que ele era. Em seguida, temos um outro corpo, conhecido como emocional ou astral, é onde nós geralmente temos nossas emoções e nossos sentimentos. E temos o terceiro corpo, que é o mental, mas esse mental é ligado à mente concreta e por isso, como ele é sujeito também à morte, ele é considerado um corpo inferior. Então, a personalidade, na realidade, ela é trina. Ela tem esse aspecto físico-etérico, emocional, astral e o mental inferior. Porque quando nós compreendemos e nos iluminamos, então atingimos o mental superior e já estamos a passos largos em direção à nossa imortalidade. Então, o momento chegou para a gente perceber que estamos agora com essa personalidade trina, totalmente consciente dela, ela está coesa, ela está atenta, ela está focalizada, ela está alerta. Então, se atingirmos essas qualidades, é o momento da gente tentar fazer um alinhamento com a nossa alma. E por alma, nós não queremos dizer a alma que existe lá fora, a alma do outro mundo, a alma que a gente só vai atingir quando morrermos. Não, a alma é sinônimo de consciência. A alma é algo que existe dentro de nós e fora de nós, e ela que é responsável pelo desenvolvimento da nossa espiritualidade. Obviamente que ela envolve tanto o cérebro esquerdo como o direito, a união dos dois, mas precisamos entender esse caminho vertical com mais cuidado, com mais percepção, com mais detalhes, para que a gente consiga fazer toda essa trajetória. Então vamos começar agora a focalizar o corpo físico, observando como é que ele se situa. Vamos levar nossa atenção para as plantas dos pés, observar se os pés não estão cruzados, se as plantas dos pés estão no chão, em contato com a terra, a coluna ereta, os ombros têm que estar relaxados, tá certo? O queixo também relaxado, as mãos têm que estar numa posição de mudra, que a gente chama. Se você tem um corpo de mulher, a mão esquerda tem que ficar em cima da direita, com os polegares se tocando. E se for um corpo de homem, a mão direita em cima da esquerda, com os polegares se tocando. Uma vez que você faz esse mudra, você pode relaxá-los em cima de suas coxas. E agora podemos fechar os olhos. Ao fechar os olhos, nós aumentamos nossa concentração e atenção para ouvir a mensagem e o texto da meditação que iremos fazer. Ok? Bom, vamos agora levar nossa atenção para o ar que estamos respirando. É um outro detalhe que precisamos conhecer com mais afinidade. O ar, ele constitui-se não apenas de oxigênio, mas ele também constitui-se de prana ou força vital. Então, o ato de respirar, que é conhecido como pranayama, é extremamente importante para quem medita. Ele é constituído, na realidade, de 4 fases e não de 2. Você inspira, uma respiração profunda. Inspira, conta 1, 2, 3, 4, segurando o ar. Depois expira, esvaziando os pulmões e conta 1, 2, 3, 4. Então, fazemos 3 respirações profundas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Respirando. 1, 2, 3, 4. Então, essa respiração ajuda não somente a manter o foco, como também purifica nossos pulmões. E agora que estamos com esses exercícios básicos realizados, vamos buscar elevar nossa consciência. Eleve sua consciência para o alto a partir da consciência que você tem, do foco que você tem no primeiro chakra, onde estão suas mãos relaxadas nesse momento. Imagine que elas vão subindo, passando pelo seu corpo físico, etérico, depois pelo seu segundo chakra, emocional, astral, e pelo seu mental, atravessando o diafragma e atingindo 3 chakras superiores, que são o cardíaco, o laríngeo e o chakra ajna, acima dele, o 7º chakra coronário. Então, esses chakras estão detalhados para vocês no handout que nós mandamos via e-mail. Nesse momento, salientamos que os chakras estão presentes em todos nós, então estão todos ativos, uns mais ativos do que os outros, mas eles não são em si condutores de doenças. As doenças provêm de dificuldades da nossa alma manifestar a sua vontade nos nossos veículos. O importante é que a gente atinja nesse momento essa personalidade trina, calma e serena, tanto o corpo físico como os pensamentos, sentimentos e a mente. Agora vamos parar para pensar que a personalidade não está sozinha. Ela tem e pode se conectar com sua alma de forma consciente. E existe uma luz que é proveniente dessa alma, que se situa em algum lugar superior, dentro ou fora do corpo, e que ela banha você nesse momento com 4 qualidades essenciais: amor telúrico e amor cósmico, luz e sabedoria, saúde e bem-estar e vitalidade, aumentando o seu sistema imunológico. Então, por que essas qualidades são tão importantes? Essas qualidades, essas virtudes, esses atributos da alma, por que são importantes? Porque eles ajudam a dissipar todos os obstáculos que possamos enfrentar na nossa caminhada, para que possamos atingir os nossos objetivos e possamos também contribuir para com os demais seres humanos no planeta, tá certo? E com o meio ambiente. Entretanto, nossa alma não está sozinha. Ela também recebe um fluxo de luz de um outro campo energético que está acima dela, que é chamado de mônada, ou vontade divina, ou vontade superior. Então, todos esses aspectos já estão inatos, já existem em potencial em nós. Entretanto, é essa vontade superior que direciona a alma, que conduz a personalidade. Então, nós estamos aí observando um aspecto trino de três situações diferentes que requerem o nosso estudo, a nossa meditação e o nosso conhecimento profundo sobre como eles funcionam, para que a gente possa otimizar nossos veículos de luz. E isso irá nos ajudar na consecução de todos os objetivos ao longo de nossa existência, agora e futura.
e, conforme eu falei antes, alcançar nossos objetivos. Obviamente que já sabemos quais são os objetivos materiais dessa nossa linha sansárica, não é? Ter o suficiente para comer, para fazer os pagamentos, etc. Mas quais são os objetivos desse alinhamento? Quais são os objetivos da jornada espiritual? Em primeiro lugar, conforme mencionamos, a expansão da consciência. Mas, logo em seguida, vimos que é muito importante que essa expansão, essa jornada da alma, seja bem sucedida. Ou seja, que você possa, no decorrer desse ano, compreender realmente quem você é, de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde você vai. Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. E nós? Será que nos conhecemos simplesmente que conhecemos nossos dados, nossa personalidade, a forma que nós somos? Será que isso é tudo? Ou existe ainda algo mais a ser percorrido nessa caminhada? Finalmente, esse trabalho é importante porque irá propiciar o desenvolvimento dos seus potenciais, tanto humanos como divinos. Na medida que você se conhece, você se expande, se potencializa e se empodera. Ok? Então, agora vamos chegar a esse estágio do alinhamento que é chamado harmonização da personalidade trina. Esse é um momento especial quando a harmonização é feita entre a personalidade trina e a alma. E como que é feito isso? Entoando o mantra Om, que é uma sílaba sagrada do Criador, e que todos vocês já conhecem, eu acho. E ao entoar o mantra Om, saiba que ele ecoa dentro de você, fora de você, em todo o ambiente onde você está, por toda a sua cidade, por todo o cosmos, por todos os cantos. É um mantra infinito, reverbera infinitamente. Então, vamos nos concentrarmos alguns segundos, respirar fundo e recitar o mantra Om. Alguns preferem recitar o mantra Om silenciosamente, mas a maioria gosta de entoá-lo vocalmente. Algumas práticas recomendam recitar 3 vezes o mantra Om e outras apenas uma vez. Isso vai depender muito do trabalho que você está fazendo. Vamos agora encerrar essa meditação de alinhamento. Vamos retomar nosso estado natural, que chamamos de cognição da realidade. Vamos olhar ao nosso redor, vagarosamente, observando que a respiração volta ao seu normal, de forma automática, sem interferências. Vamos mexer aos poucos com as mãos, com os braços, espreguiçando-se para frente, para trás, respirando fundo, mexendo as pernas, os pés, virando a cabeça para um lado, para o outro, para trás, para frente. Quantas vezes você achar necessário para reativar a circulação. Para terminar, com as mãos no Anjali Mudra, que é as mãos unidas e com os polegares dentro das mãos, representando nossas oferendas, nós vamos recitar 3 vezes. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem.
ou então, se preferir, em sânscrito, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Eu estou em paz, eu estou em paz, eu estou em paz. Agradecendo todos os mestres que nos brindaram com seus conhecimentos no dia de hoje, e a todos vocês aqui presentes que tenham um excelente mês praticando meditação de alinhamento e revendo o vídeo do professor David Hopper e suas principais orientações. Muita paz. Então eu queria agradecer à professora Tânia Belfort pela meditação e vamos concluir o encontro de hoje, né? Fazendo um pequeno resumo sobre o que nós conversamos. Nós falamos sobre a evolução humana e como ela tem a ver com a transformação da consciência, o que você se depara no caminho espiritual, por exemplo, relaciona-se com os problemas energéticos e é importante purificar nossa energia para que a gente possa ter acesso a uma consciência mais equilibrada, uma consciência superior. O processo de purificação, a iniciação e o seu propósito no caminho espiritual, então a gente falou sobre isso. E crise, discipulado, iniciação, a importância de crise, de termos uma crise, como isso impulsiona a gente no caminho e como elas são importantes porque são oportunidades que nos são oferecidas para crescer. Se vocês têm perguntas, então, por favor, existe esse e-mail fmbjornadadaalma@gmail.com. Por favor, envie suas dúvidas, nós teremos o maior prazer em respondê-las para vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.